Muito boa tarde, senhor presidente, Egídio Becauser, demais colegas vereadores, também quem nos acompanha em casa pela TVL, pela internet. Nós, na tarde de hoje, gostaríamos de abordar aqui alguns temas e, inicialmente, eu gostaria de fazer um registro aqui na manhã de hoje. Estivemos com o prefeito Mário, o vereador Ito também esteve lá. Blumenau, essa semana, infelizmente, atingiu a marca de 500 óbitos em decorrência do Covid. E, na manhã de hoje, o prefeito, juntamente com alguns familiares de vítimas do Covid, nós estivemos no Parque das Itopavas e lá nós plantamos um ipê roxo para simbolizar e homenagear todas as vítimas e as famílias que perderam um ente querido em decorrência da pandemia. Uma das primeiras vítimas do Covid aqui em Blumenau foi a dona Verônica Roncalho de Souza, e hoje os familiares dela estiveram lá no local acompanhando o plantio da muda. A dona Verônica ficou internada aqui em Blumenau por quase 20 dias na UTI e, infelizmente, foi uma das primeiras pessoas a falecer ainda em maio do ano passado. E a Prefeitura, então, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, promoveu no Parque das Itopavas, então, o plantio desse ipê roxo, como eu disse, simbolizando, infelizmente, e homenageando todas as vítimas do Covid aqui na nossa cidade. Mas, claro, apesar de tudo, vale aqui destacar que, mesmo atingindo esse número negativo, presidente Egídio, Blumenau ainda se destaca. Blumenau é a cidade com mais de 100 mil habitantes que tem a menor taxa de letalidade do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, esforço e trabalho contínuo dos profissionais de saúde, de todos que se envolveram e se envolvem ainda no combate e enfrentamento à pandemia, inclusive da Câmara de Vereadores, que participou ativamente desse processo e participa ainda também, destinando recursos que auxiliaram aí nas ações da pandemia aqui no nosso município. Dando seguimento ao meu pronunciamento, eu gostaria também de destacar, agora na área da educação, que amanhã, na sexta-feira, dia 13, então, às 9 horas da manhã, nós vamos receber aqui em Blumenau a visita do ministro da Educação e também do governador Carlos Moisés. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, vem a Blumenau para participar da entrega do CI Elizabeth Nunes, que fica localizado na rua Elvira Borhoffen, no Passo Manso. Essa é uma obra que está sendo entregue à nossa comunidade e foram investidos, vereador Tuca, mais de R$1.200.000 com recursos próprios e também repassados do governo federal, R$381 mil para a conclusão dessa obra. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, comemorar a entrega desse CI, mas, ao mesmo tempo, lamentar que, infelizmente, esses recursos que, a princípio, seriam destinados ao município através do governo federal, infelizmente, não chegaram a tempo e não chegaram e não cumpriram o convênio conforme aquilo que era previsto. O vereador Gilson tem acompanhado muito essa questão, o vereador Alemão, com muita insistência, me cobre, com razão também, mas o fato é que nós tínhamos 5, ou melhor dizendo, temos 5 centros de educação infantil que foram objeto desse convênio e que, infelizmente, por falta de repasse do governo federal, houve uma dificuldade muito grande na conclusão dessas obras. E o município, para realizar, para concluir essas obras, solicitou ao Ministério da Educação, então, a autorização para que o município, com recursos próprios, concluísse essas obras. Infelizmente, também o tempo e a burocracia para essas respostas foram longos, foram mais ou menos 1 ano e meio, vereador Maurício Gol, de obras paradas, até que a Prefeitura teve a autorização e, com recursos próprios, tem concluído essas obras. Nós participamos recentemente da entrega do CI Oswald Deschamps, na região do Garcia. Amanhã temos essa unidade sendo entregue
na região do Passo Manso, mas temos 3 ainda que, infelizmente, não estão na mesma condição, 2 unidades na Itopavazinha e uma ainda no Vorstadt. Essas envolvem questões legais, as empresas estão sendo notificadas, os prazos estão sendo respeitados, mas as empresas que não vão cumprir com a sua parte estão sendo notificadas, afastadas, para que se possa, então, licitar novamente a conclusão dessas 3 obras. Isso, vereador Adriano, já lhe concedo uma parte, é o exemplo triste do que acontece com muita frequência no nosso país. Obras que ficam inacabadas, muitas vezes pela falta de repasse de recursos daqueles entes que assumem a responsabilidade em concluir ou em realizar a obra. Felizmente, o município de Blumenau, para que as nossas crianças não ficassem desassistidas, assumiu integralmente o custeio do restante dessas obras. Como eu disse, ainda temos 3 que precisam ser entregues. Mas, dando seguimento aqui ao meu pronunciamento, se o presidente autorizar, ouço em a parte, vereador Adriano Pereira. Autorização do orador, a parte concedida ao vereador Adriano. Líder do governo, eu ainda, por essas questões, justamente me impressiono como é que pode ter gente aqui nesta casa que defende o governo federal, que defende o desgoverno atual do nosso país. Aliás, o que vem fazer o ministro da Educação aqui em Blumenau acompanhar essa inauguração, se Vossa Excelência acaba de dizer, e eu já ouvi o prefeito Mário dizer inúmeras vezes, que está tocando essas obras com recursos municipais, recursos dos impostos nossos blumenauenses aqui, tendo que tirar de outras áreas para poder tocar essas obras, é lamentável. O que vem fazer esse ministro da Educação aqui em Blumenau, que não entregou uma creche, pelo menos, com recursos integrais federais aqui no nosso município? É uma piada a vinda desse ministro da Educação aqui no nosso município. Eu gostaria que ele acompanhasse, Vossa Excelência, acompanhasse o prefeito Mário, lá na Itopavazinha, na rua Radialista Rodolfo Sestrem, para ver aquele absurdo. Ou lá no Jardim Germânico, na Itopavazinha, mostra para ele como é que está aquela creche no Jardim Germânico. Leva o ministro da Educação aqui no Vorstadt para ver como é que está aquela creche. Eu queria ver se ele teria coragem de ir lá. Cara de pau! Autorização do orador, a parte concedida, vereador Gilson. O vereador Adriano acabou comentando aqui, é uma vergonha ele vir aqui amanhã, sendo que nós, inclusive quando eu estive em Brasília, é uma bagunça lá no MEC, o recurso para distribuir não foi. Inclusive, vereador Tuca, recurso da emenda do Gilson Marques está pronta, foi aprovado o projeto, está empenhado, mas não foi liberado o recurso ainda. 300 mil reais que são tão importantes, nós temos projetos para os 2 educandários, porque ainda não foi liberado pelo MEC, não foi liberado ainda. Então realmente é uma bagunça que acontece lá no governo, principalmente na questão do Ministério da Educação, e nós pagamos aqui na ponta. Essa demora dos CIs, como disse aqui o vereador Adriano, essa situação que a gente tem aqui, e depois quem vai bater na gente, eles não querem bater lá em cima está longe, eles vão bater no vereador, eles vão bater no prefeito, porque a culpa é nossa. Mas não enxergam que a culpa está lá em cima também, que não repassou o recurso, inclusive desses 300 mil reais. Então, tem que dar uma olhada. Eu não sou de fazer críticas tão fortes assim ao governo X, ao governo Y, principalmente federal, mas aqui nós temos que fazer amanhã tem que pegar o ministro e dar uma conversadinha no pé da orelha com ele. Obrigado também, vereador Gilson, pela parte. Mas era isso na tarde de hoje, senhor presidente, realmente em reiterar aí o compromisso do governo Mário, da Secretaria de Educação, e não só a conclusão dessas obras, como uma série de outras reformas também estão previstas. Em breve aqui, quero poder relatar nessa tribuna todas essas ações que a Secretaria de Educação vem planejando aqui para a nossa cidade. Na tarde de hoje será isso. Muito obrigado pela atenção dos colegas vereadores.